A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 138 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos o capítulo 12 do segundo livro de Samuel, onde Davi é censurado pelo profeta Natã, o capítulo 16 do primeiro livro de Crônicas, onde Davi organiza a primeira liturgia dos Salmos, e também leremos o Salmo 51. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. O Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Chegando a ele, disse-lhe: Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto aos seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Chegou um hóspede à casa do rico, mas este não quis tomar nenhum animal de suas ovelhas ou bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Pegou a ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi se enfureceu contra esse homem e disse a Natã: Pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha, para agir assim sem a mínima consideração. Natã, porém, disse a Davi: Esse homem és tu. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi como rei de Israel e livrei-te da mão de Saul. Dei-te à casa do teu Senhor e pus nos teus braços as mulheres do teu Senhor. Entreguei-te à casa de Israel e de Judá. E se isso te parecer pouco, acrescentarei outros favores ainda. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal a meus olhos? Feriste a espada Urias, o heteu. Tomaste sua mulher para ser a tua, e fizeste-o morrer pela espada dos amonitas. Por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que se tornasse a tua mulher. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti. Tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos, e as darei a outro que se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol.
Tu fizeste tudo às escondidas. Eu, porém, farei isso diante de todo o Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: Quanto ao Senhor, ele perdoou o teu pecado. Não morrerás. Entretanto, porque fizeste os inimigos do Senhor blasfemar por causa disso, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para a sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. Entretanto, passou a noite deitado no chão. Os anciãos de sua casa insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi tinham medo de anunciar-lhe a morte do menino, pois diziam: Quando a criança ainda vivia e nós queríamos falar com ele, nem nos ouvia. Como diremos agora que o menino está morto? Ele fará algo pior. Mas Davi percebeu os cochichos de seus servos e entendeu que o menino estava morto. Perguntou-lhes: O menino está morto? Eles responderam: Sim, está morto. E Davi levantou-se do chão, lavou-se e perfumou-se. Mudou de traje, entrou na casa do Senhor e prostrou-se. Depois voltou para sua casa e pediu que lhe servissem pão e comeu. Disseram-lhe os seus servos: Que fizeste? Enquanto a criança ainda vivia, jejuavas e choravas. Agora que está morta, te levantaste e comeste pão. Davi respondeu: Enquanto a criança ainda vivia, eu jejuava e chorava, pois pensava: Quem sabe talvez meu Senhor tenha piedade de mim e a criança fique com vida. Agora, porém, que está morta, por que jejuaria? Poderei fazê-la voltar? Eu, sim, irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Betsabeia, foi até ela e deitou-se com ela. Ela concebeu um filho a quem deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, e por meio do profeta Natã mandou dar-lhe o nome de Jedidias, isto é, amável ao Senhor, por amor do Senhor. Entretanto, Joabe lutou contra Rabá de Amon e tomou a cidade real. Joabe enviou mensageiros a Davi, dizendo: Ataquei Rabá e tomei os reservatórios de água. Agora mobiliza o resto do exército, sitia a cidade e toma-a, para que não seja tomada por mim e atribuída a meu nome. Davi mobilizou todo o exército e marchou contra Rabá. Lutou contra a cidade e tomou-a. Tirou a mel com a coroa da cabeça. Ela pesava 1 talento de ouro e tinha uma gema preciosíssima. Puseram-na sobre a cabeça de Davi, que também tirou imensa presa de guerra da cidade. Ele deportou os habitantes e os condenou a cortar pedras, com picaretas de ferro e machados de ferro, e também os pôs a fabricar tijolos. Assim fez com todas as cidades dos amonitas. Depois, Davi voltou com todo o exército a Jerusalém. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Introduziram a arca de Deus e a instalaram dentro da tenda que Davi tinha erguido para ela. Ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz diante de Deus. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios de paz, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Depois distribuiu a qualquer pessoa de Israel, aos homens como às mulheres, um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Ele designou alguns levitas como ministros diante da arca do Senhor, para comemorar, agradecer e louvar o Senhor Deus de Israel. Asaf, o chefe, e seu secundante, Zacarias, e Jeiel, Semiramote, Jaiel, Matatias, Eliabe, Banaías e Obed-edom. Jeiel estava para os instrumentos de alaúdes e as cítaras, e Asaf fazia soar os símbolos, enquanto os sacerdotes Banaías e Jaaziel
tocavam sem cessar as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Naquele dia, pela primeira vez, Davi encarregou a Asaf e seus irmãos de cantar graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Anunciai entre os povos as suas obras. Cantai para ele, cantai-lhe salmos. Meditai em todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome santo. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos julgamentos de sua boca. Ó descendência de Israel, seu servo, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus julgamentos estão em toda a terra. Ele se lembrou sempre da sua aliança, da palavra que pronunciou para 1000 gerações, daquilo que estabeleceu com Abraão, do seu juramento a Isaque. Ele o confirmou para Jacó como um preceito, para Israel como aliança eterna, dizendo: Eu te darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. Quando eram em número reduzido, pouquíssimos emigrantes na região, quando passavam de povo em povo e de um reino a outro povo, não permitiu a ninguém que os prejudicasse, e censurou a reis por causa deles. Não toques nos meus ungidos e a meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor a terra inteira, anunciai dia após dia sua salvação. Proclamai entre as nações a sua glória, entre todos os povos suas maravilhas. Pois o Senhor é grande e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações são nulidades, enquanto o Senhor é quem fez os céus. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e esplendor estão no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e poder, tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei oferendas e entrai em sua presença, adorai o Senhor em seu santo esplendor. Treme diante dele, ó terra inteira. Ele consolidou o orbe da terra para que não vacile. Alegrem-se os céus e exulte a terra, que se diga entre as nações: o Senhor reina. Reboe o mar e tudo o que ele contém, rejubilem os campos e tudo o que neles existe. Então exultarão as árvores das matas diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Dizei: salva-nos, Deus nosso Salvador, reúne-nos e tira-nos do meio das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre. E todo o povo respondia: Amém, e louvai ao Senhor. Davi deixou diante da arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos. Deviam garantir o serviço permanente diante da arca, segundo o rito cotidiano. Deixou lá também Obed-edom e os seus 68 irmãos. Obed-edom, filho de Iditum e Oza, foram nomeados porteiros. Ao sacerdote Sadoc e seus irmãos sacerdotes, Davi os deixou diante da morada do Senhor, num lugar alto de Gabaon, para de modo permanente oferecer ao Senhor, sobre o altar dos holocaustos, os holocaustos da manhã e da tarde, e cumprir tudo o que está escrito na lei que o Senhor ordenou a Israel. Com eles estavam Emã e Iditum, e mais os outros escolhidos, e designados nominalmente para cantar o louvor do Senhor. Sua misericórdia é para sempre. Eles tinham trombetas e símbolos sonoros, e instrumentos para o canto divino, e os filhos de Iditum eram porteiros. No fim, todo o povo foi para casa, e também Davi voltou para abençoar a sua casa. Salmo 51. Ao maestro do coro,
Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ao seu encontro, depois do seu pecado com Betsabeia. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a tua imensa compaixão, apaga a minha iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o mal diante de ti. És justo na tua sentença e reto no teu julgamento. Eu fui gerado na iniquidade e minha mãe concebeu-me pecador, mas tu amas a verdade no coração e no íntimo me manifestaste a sabedoria. Asperge-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Tu me farás ouvir o gozo e a alegria, e exultarão os ossos que tu quebraste. Dos meus pecados desvia tua face e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em minhas entranhas um espírito resoluto. Não me rejeites da tua face, e não retires de mim o espírito de tua santidade. Devolve-me a alegria da tua salvação, e confirma-me com um espírito generoso. Eu ensinarei aos iníquos os teus caminhos, e a ti se converterão os ímpios. Livra-me do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua exultará pela tua justiça. Senhor, tu abrirás os meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Pois não te comprases com sacrifícios rituais. Mesmo um holocausto, se eu o ofertasse, não te agradaria. Sacrifício para Deus é um espírito contrito. Um coração contrito e humilhado, ó Deus, tu não desprezas. Age com bondade, ó Deus, no teu amor por Sião, para que se reconstruam os muros de Jerusalém. Então aceitarás os sacrifícios prescritos, as oblações e holocaustos. Então se imolarão novilhos sobre o teu altar. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. No segundo livro de Samuel que ouvimos, o profeta Natã usa de uma parábola para fazer com que Davi se dê conta do tamanho do erro que cometeu ao ficar com a mulher de Urias e mandar matá-lo na frente de batalha. Então Davi percebe que pecou contra o Senhor e se arrepende. E imediatamente Natã traz a Davi um consolo. De sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado. Essa dinâmica do reconhecimento do erro por parte do pecador e do perdão de Deus está muito bem desenhada no Salmo penitencial que ouvimos. Esse salmo ajuda-nos a compreender o conflito e o drama vivido pela pessoa que pecou. Ela chega ao fundo da miséria humana provocada pelo pecado, toma consciência da gravidade do que fez, violando o compromisso com o Deus da aliança, e pede perdão. Aparecem no Salmo dois retratos, o do pecador e o do Deus misericordioso, capaz de recriar o coração humano a partir do perdão. O salmista mostra que o pecador tem consciência da transgressão que cometeu. Porém, maior que seu pecado é a confiança no Deus que perdoa. Maior que a injustiça cometida é a graça do Deus fiel. Aquilo que o coração humano não pode fazer, apagar a dívida que tem com Deus, Deus o concede gratuitamente ao perdoar. E depois de perdoada e recriada por Deus, a pessoa arrependida inicia um anúncio de boas notícias. Quero ensinar teus caminhos aos que erram, e a ti voltarão os pecadores. Poderíamos nos perguntar, mas por quê? Porque só pode falar adequadamente do perdão de Deus quem de fato se sente perdoado por Ele. O sacramento da reconciliação coloca-nos justamente nessa profunda experiência que o Salmo descreve com tanta profundidade. Após o reconhecimento de nossos pecados e o arrependimento e a confissão diante do sacerdote,
recebemos então a grande dádiva do perdão e do amor misericordioso. Isso nos move a anunciar a grande alegria do perdão recebido e incentivar outros a buscá-la sem medo. Pois o nosso Deus é amor e misericórdia e sempre está aberto para nos perdoar. Retomemos as palavras do Papa Francisco por ocasião do final do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Ele nos diz: a celebração da misericórdia tem lugar de uma forma muito particular no sacramento da reconciliação. Este é o momento em que sentimos o abraço do Pai, que vem ao nosso encontro para nos restituir a graça de voltarmos a ser seus filhos. Nós somos pecadores e carregamos conosco o peso da contradição entre o que queríamos fazer e aquilo que acabamos concretamente fazendo. Mas a graça de Deus sempre nos precede e assume o rosto da misericórdia, que se torna eficaz na reconciliação e no perdão. No sacramento do perdão, Deus mostra o caminho da conversão a Ele e convida a experimentar de novo a sua proximidade. Aproveite esse momento para refletir. Você tem buscado o sacramento da reconciliação frequentemente ou ignora essa riqueza que a Igreja oferece? O perdão é o sinal mais visível do amor do Pai que Jesus quis revelar em toda a sua vida. Até nos últimos momentos da sua existência terrena, ao ser pregado na cruz, o Senhor tem palavras de perdão. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Encerremos essa reflexão agradecidos a Deus por seu coração misericordioso, ouvindo novamente um trecho do Salmo. Afasta o olhar dos meus pecados, cancela todas as minhas culpas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito resoluto. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!